Até onde será que uma pessoa está disposta a chegar por conta de uma crença? Qual é a barreira intransponível quando existe algo que se acredita com todas as suas forças? O caso de hoje é bastante triste, porque envolve duas crianças pequenas. Mas é extremamente necessário discutirmos esse assunto com nossos amigos, familiares e com a nossa comunidade. Mas antes de falarmos sobre o Matthew, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. Se você está chegando por aqui agora, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês, mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Para entendermos o caso de hoje, nós precisamos esclarecer alguns detalhes que fizeram muita diferença no desfecho dessa história. A primeira coisa que precisamos falar é sobre a crença na existência de vida inteligente fora do planeta Terra. Eu vou falar especificamente dos Estados Unidos, porque o caso de hoje envolve pessoas norte-americanas, mas eu acredito que esses dados podem também se estender ao resto do mundo. De acordo com uma matéria publicada em uma revista norte-americana em julho de 2021, quase 70% de toda a população do país acredita na existência de vida inteligente vivendo em outros planetas e galáxias. Desse total, mais da metade acredita que esses seres já tenham visitado a Terra e quase a totalidade dessas pessoas acreditam que governos de grandes potências como Estados Unidos, China, Reino Unido e etc. tenham diversos tratados e colaboração com esses seres extraterrestres. E muitas pessoas acreditam, inclusive, que diversos organismos de outros planetas já vivem aqui entre nós. Bom, pessoal, dito isso, nós temos também as pessoas que acreditam na existência dos reptilianos. De forma bastante resumida, a ideia da existência de reptilianos foi popularizada por um homem chamado David Icke, que é um teórico da conspiração, que afirmou que alienígenas reptilianos utilizavam sua habilidade de mudar de forma física para controlar o destino político, econômico e religioso das sociedades que habitam e já habitaram o planeta Terra. As pessoas que acreditam nos alienígenas reptilianos afirmam que em várias ocasiões muitos líderes mundiais são influenciados ou são os próprios reptilianos que se transformam em pessoas para tomar decisões sérias, que têm o poder de mudar o curso da vida na Terra. Bom, pessoal, agora que nós já entendemos de forma bastante resumida essas crenças que continuam crescendo e ganhando força pelo mundo, nós vamos entender o que tudo isso tem a ver com a triste história do Kal-El, de 2 anos de idade, e sua irmãzinha Roxy, de 10 meses. No início da manhã do dia 9 de agosto de 2021, o senhor Roberto recebeu a visita de um vizinho alvoroçado, dizendo que havia muito sangue espalhado pelo riacho, que corria próximo de sua casa. Roberto Salinas Ramírez, de 47 anos de idade, vive em uma pequena fazenda na cidade de Rosarito, nas proximidades de Tijuana, no México. O desespero de seu vizinho parecia exagerado, porque aquela é uma região muito calma e tranquila, e o Sr. Roberto garantiu que não ouviu nada de diferente naquela noite, e que por ser um campo aberto, caso tivesse acontecido algum disparo de arma de fogo, ele com certeza teria ouvido. Mas o vizinho estava insistente e parecia transtornado. Com isso, ele chamou seu cão e foi conferir o que estava se passando. Assim que passou pelo primeiro cercado, ele já avistou os primeiros respingos de sangue em cima de algumas pedras. Ele seguiu o rastro e acabou entrando em um arbusto, mas não havia nada ali. E foi nesse momento que seu cãozinho bateu em disparada e correu lá na frente, latindo sem parar para algo que parecia ser um corpo. Claro que o Ricardo imaginou que encontraria um corpo grande de um adulto, mas assim que se aproximou, sua surpresa e angústia foi constatar que haviam 2 corpos ali, de 2 pequenas crianças. As crianças estavam grudadinhas uma na outra,
e usavam apenas fraldas. Ricardo rapidamente acionou as autoridades e em poucas horas os dois foram identificados. Tratava-se dos irmãos Kal-El, de 2 anos de idade, e Roxy, de apenas 10 meses. As autoridades rapidamente chegaram na casa das vítimas, e assim que ouviram sua mãe dizer que os dois haviam saído com seu pai e não tinham retornado, a polícia acionou o FBI, porque os corpos foram encontrados no México, mas todos naquela família eram estadunidenses. Poucas horas depois, Matthew foi preso e uma história bizarra começou a se desenrolar. Matthew Taylor Coleman nasceu em 1981. Ele é o filho mais novo de um homem chamado John e tinha um irmão mais velho chamado Michael. Seu pai era proprietário de uma empresa de limpeza de tapetes e cortinas. O Matthew teve uma infância e uma adolescência bastante normal e rodeado de amigos. Ele sempre foi muito popular, mas era bastante humilde e companheiro. Mais tarde, ele se tornou um grande surfista e também participava de campeonatos de ciclismo. Ele era muito bom e chegou a colecionar algumas medalhas. O Matthew, pessoal, era muito delicado com as mulheres e repreendia qualquer pessoa que tivesse intenção de fazer mal a qualquer animal que fosse. Ele era um grande defensor do meio ambiente e dos seus ecossistemas. Enquanto estava no ensino médio, o jovem encontrou na fé e religião o propósito para sua vida. Ele passou a deixar seu livro sagrado na bolsa e para onde quer que ele fosse, ele lia as palavras e sublinhava o que achava necessário guardar na memória. Ninguém que conheceu o jovem desde a sua infância, juventude e mesmo vida adulta conseguiu se lembrar de qualquer incidência de violência envolvendo o nome do Matthew Coleman. Apesar de respeitar e incentivar a decisão do filho, ninguém mais naquela casa seguiu o mesmo caminho do jovem. Às vezes, alguns atritos aconteciam entre os três, quando Matthew insistia que os dois precisavam se converter e seguir a mesma fé que ele para que pudessem ser salvos. Assim que o Matthew se formou no ensino médio, ele se matriculou em uma faculdade evangélica na cidade de San Diego. E nessa faculdade, ele deu aulas de surf e também fez viagens missionárias na Espanha e no México. Conforme o tempo foi passando, ele foi mudando de uma igreja para outra, ensinando crianças e adultos a respeito das suas convicções e apesar de gostar muito de estar entre crianças e adolescentes e pensar em ter filhos, ele se casou somente quando estava com 36 anos de idade. No dia 8 de janeiro de 2017, Matthew se casou com uma mulher chamada Abby Drogsman. Ela era uma jovem nascida e criada no Texas, e os dois se conheceram através de um grupo de igreja. Poucas semanas após o casamento, eles alugaram uma pequena casa azul perto de Henders Beach, que é um local super conhecido pelos praticantes do surf e fica em Santa Bárbara, na Califórnia. 2 anos depois, em 2019, nasceu o primeiro filho do casal, que recebeu o nome de Kal-El. Quando os policiais mais tarde ouviram os vizinhos, eles disseram que a Abby era muito mais ativa com as crianças e com a vizinhança. Ela adorava trocar receitas e pratos com seus vizinhos e costumava falar também sobre jardinagem e decoração. No final do ano de 2020, nasceu a segunda filha, a Roxy. Já o Matthew, por sua vez, abriu uma escola chamada Love Water e se tornou instrutor de surf, além de dar aulas de espanhol. Bom, como eu falei no início do vídeo, o Matthew foi preso na divisa do México com os Estados Unidos por agentes do FBI, e ele rapidamente explicou seus motivos. Matthew explicou que recebeu diversas revelações enquanto dormia e tinha também sido esclarecido por Canon. Esses sonhos que ele tinha revelaram para ele a grande verdade. Seus filhos tinham DNA de serpentes que foram herdados de sua esposa, e sua missão era salvar seus filhos e o mundo de novos monstros. Por isso ele fez aquilo. É claro que os policiais ficaram atônitos com aquela declaração. De forma bastante resumida, pessoal, Canon é um termo genérico para diversas teorias da conspiração na internet, que alegam que o mundo é governado por uma rede muito bem articulada de pedófilos adoradores de Satã. Os seguidores do Canon acreditam que esta rede inclui os principais democratas do país e também vários artistas e celebridades de Hollywood, além do Papa Francisco e Dalai Lama. Muitos acreditam que, além de molestar crianças,
membros desse grupo matam e comem suas vítimas para extrair uma substância química que prolonga a vida chamada adrenocromo. De acordo com pessoas ligadas ao Qanon, o ex-presidente Donald Trump foi recrutado pelos principais generais militares para concorrer à presidência em 2016 para acabar com a conspiração criminosa e levar seus membros até a justiça. Voltando para o caso, os policiais prenderam o Matthew preventivamente e conseguiram mandados de busca para sua casa, seus aparelhos eletrônicos e também levaram a Abby para depor. As investigações prosseguiram e a primeira coisa que foi descoberto é que o primeiro contato da Abby com as autoridades aconteceu no sábado, dia 7 de agosto de 2021. Seu marido alegou que levaria seus 2 filhos para acampar, e como eles eram uma família comum e confiavam uns nos outros, ela não se importou. O casal não brigava e não havia discórdia, então aparentemente não havia qualquer motivo para desconfiança. Acontece que ele parou de responder as mensagens e também não atendia mais o telefone, então no dia 7 ela ligou para a polícia desconfiada de que algo ruim pudesse ter acontecido. Naquela altura, as autoridades disseram que ela precisaria esperar mais um pouco para dar a queixa de desaparecimento. No domingo, dia 8 de agosto, ela utilizou seu laptop com a função Encontrar meu telefone e descobriu que o Matthew estava em Rosário, no México. Na segunda-feira, o localizador mostrou que ele ainda estava no México, mas desta vez na fronteira, e tinha sido nesse local onde um agente do FBI estava tentando entender o seu retorno aos Estados Unidos, e percebeu que o documento do carro estava manchado de sangue. As crianças já não estavam mais com o pai. Os investigadores escreveram em seus relatórios que o Matthew confessou que utilizou uma arma de caça submarina para concluir o serviço. Ele admitiu que seu filho ainda estava vivo depois que ele atirou nele com a arma de caça e que foi preciso mais alguns golpes para terminar o trabalho. Mas com a sua filhinha foi um pouco mais rápido, porque ele mirou a arma de caça diretamente no seu coração. Os investigadores disseram que a Abby corria perigo fazia tempo, mas ela nem fazia ideia disso. Isso porque o Matthew acreditava nas teorias dos reptilianos, aliens e coisas do tipo, e ele passou a observar o comportamento físico e social da sua esposa. Ela era uma mulher muito flexível, nadava muito bem, corria muito bem, fazia yoga. Além disso, ela era uma pessoa que conversava muito bem e fazia amizades com muita facilidade. Com tudo isso, o Matthew passou a acreditar que a Abby tinha DNA de serpente e que representava um risco porque passou esses genes para os seus filhos. As perícias nos eletrônicos do casal demonstraram também que o Matthew já tinha falado sobre suas crenças para sua esposa, e de acordo com suas explicações, tudo o que estava acontecendo batia com as escrituras sagradas. Em determinado momento, a Abby passou a concordar com ele a fim de evitar conflitos diretos. Um psiquiatra ouvido por um jornal norte-americano explicou que quando uma pessoa mergulha em uma crença e se envolve totalmente com ela, essa pessoa passa a reproduzir tudo o que acredita e tenta convencer todos ao seu redor de que a sua crença é a verdade absoluta e que todos devem segui-la. Em alguns casos, muitas pessoas se tornam até mesmo agressivas e, se for necessário, partem para a violência para defender aquilo que acreditam. O psiquiatra concluiu que pessoas nesse estado precisam procurar por ajuda profissional. Em determinado momento, em meio às suas declarações confusas, o Matthew contou aos investigadores que seu filho de 2 anos havia contado que sua mãe e um parente da família abusavam dele e que ele precisava livrar o menino daquele sofrimento. Ele explicou ainda que deixar o garoto zangado era perigoso, porque poderia aumentar as chances dele se transformar em um monstro mais rapidamente. Essas acusações contra Abby e seu parente nunca foram comprovadas, embora as autoridades tenham investigado e pesquisado bastante. Vazou para a mídia também, pessoal, algumas das mensagens que ele enviou para sua esposa quando saiu de casa com seus 2 filhos. Ele disse que era difícil, mas que agora enxergava tudo com clareza, e que embora estivesse processando muita coisa, ele compreendia
tudo o que estava acontecendo. Um colega de infância do jovem contou às autoridades que nos últimos meses o Matthew passava horas em sites de teorias da conspiração e tinha instalado até um alerta de notícias novas em seu celular para não perder nenhuma nova informação. Ele também comparava tudo o que lia nesses sites com passagens bíblicas e ficava comparando e encontrando justificativa para validar todas aquelas teorias e misturava profecias, mandamentos, doutrinas, aliens, reptilianos, tudo isso em uma rede de conexão que só ele e pessoas ligadas a essas crenças entendem. Constantemente, ele chamava sua esposa e amigos para explicar o que havia descoberto. Bom, em setembro de 2021, no Tribunal de San Diego, Matthew Taylor Coleman, de 40 anos de idade, foi indiciado por um grande júri federal por levar 2 filhos pequenos para Rosarito, no México, e matá-los. A acusação apresentada foi de 2 acusações de assassinato estrangeiro em primeiro grau de cidadãos dos Estados Unidos. Pela lei atual, as acusações são elegíveis para pena capital. Como esse caso ainda é muito recente, pessoal, o procurador-geral ainda não se decidiu entre prisão perpétua ou pena capital. E embora tenha confessado o que fez e como fez, o Matthew se declarou inocente das 2 acusações e por isso irá a julgamento. É claro que no julgamento haverá muito mais chances dele ser condenado à pena capital, mas aparentemente é isso mesmo que ele pretende. Afinal de contas, ele sabe que suas ações foram erradas, mas ele está disposto a morrer por suas crenças. Para as autoridades, a ideia de surto está totalmente descartada, porque ele planejou exatamente como tiraria a vida das crianças. Ele viajou até outro país, escolheu o local, a arma do crime e ainda teve uma chance de voltar atrás quando o primeiro golpe não funcionou. Mas ele optou por desferir um segundo golpe e isso tudo comprovava que ele não estava tendo um surto repentino, e sim que tudo foi milimetricamente planejado. Matthew está detido em uma prisão não revelada em algum local da Califórnia, e agora em junho de 2022, sob orientação de seus advogados, ele escreveu uma carta para seu amigo explicando que após esses meses na cadeia, ele percebeu que foi enganado e que a história do DNA de serpente da Abby era fruto de sua imaginação. A carta tinha 2 páginas e ele explicou que agora conseguia perceber o tamanho do erro que cometeu. Bom, pessoal, como eu disse, esse caso é bem recente. Assim que sair o julgamento, eu trago a atualização aqui para vocês. De qualquer maneira, a defesa do Matthew trabalha para conseguir apenas a prisão perpétua e por isso solicitou que ele escrevesse a carta dizendo que foi enganado por informações da internet e profecias bíblicas não muito esclarecidas. Mas o que vocês pensam sobre isso? Será que na verdade não caiu a ficha dele de que ele poderia receber mesmo a pena capital e ele finalmente descobriu que não estava pronto para isso? Porque não dá para saber, né, se ele se arrependeu mesmo de tirar a vida dos filhos ou se ele está com medo de morrer. O que vocês acham sobre isso? Qual será que é a verdade aí dessa nova carta que o Matthew escreveu? E de qualquer forma eu achei um caso muito triste e... ai gente, eu não tenho nem o que falar, porque são 2 crianças muito novinhas, né? Mas eu quero que você diga aqui pra mim o que você achou de tudo isso, então deixa aqui num comentário aqui embaixo. E é isso, pessoal, se ficou até aqui comigo, não esquece, deixa o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.